Olá, tudo bom? Meu nome é Lima, sou professor, escritor, gosto de contar histórias e estou aqui na minha Casa das Letras. Olha pessoal, hoje é 8, de junho de 2021, são 16 horas e 35 minutos, aqui na tardezinha da Princesa do Sul, Floriano, estado do Piauí, Brasil, né? Pois é, a gente está voltando a fazer o trabalho com a literatura do Piauí, né? Estamos resgatando escritores do século XX, que foi realizado uma antologia poética com o escritor Assis Brasil. E olha, é muito bom fazer esse trabalho porque vocês sabem que dificilmente a nossa comunidade estudantil de Floriano e até mais os professores de língua portuguesa, que é a minha comunidade onde eu me insiro, né? Tem essa possibilidade de conhecer esses escritores da literatura do Piauí. Então eu acho muito importante fazer esse trabalho de divulgar esses escritores, essa literatura do Piauí. Por quê? Porque eu acredito que é a memória histórica da nossa cultura que está sendo apresentada nesse canal aqui do Professor Lima. Eu acredito que é importantíssimo a gente dar continuidade a esse trabalho, porque esse livro foi divulgado, mas não foi devidamente reconhecido pela nossa comunidade, não só dos alunos, professores de língua portuguesa, mas também pelos nossos leitores aqui do estado do Piauí. Eu acho que poucas pessoas conhecem esse livro do Assis Brasil, né? Ok? Então esse livro eu acho importantíssimo para que a gente possa fazer formação de leitores aqui no município de Floriano e dizer para o Conselho Estadual de Cultura que nós aqui de Floriano estamos fazendo a nossa parte, entendeu? É importante dizer que, apesar de estarmos um pouco isolados, um pouco até excluídos dos trabalhos desse Conselho de Cultura do Estado do Piauí aqui em Floriano, porque nós estamos um pouco sem ações. Eu sei que estamos numa pandemia, eu sei que tem dificuldade do governo estadual nesse momento tomar algumas ações com a cultura, usando a literatura, mas eu acredito que a gente deveria ter aí, nós temos uma TV do estado do Piauí, né? Nós temos a TV Antares, né? Parece que é Antares. Temos uma rádio também. Quer dizer, por que que não temos um cuidado especial nesses canais públicos do estado, fazer um trabalho, um programa voltado para a formação de leitores com a literatura do Piauí, convidar os escritores aqui da terra, de Floriano e de outros municípios aqui do sul do estado, José Paraguaçu, senhor Osório, né, doutor Osório, Miguel, professor Miguel, escritor, poeta, né? E também o Biratã, novo escritor aqui também, né? São pessoas e outras pessoas demais que eu venho fazendo uma leitura, um estudo, uma análise desses escritores para que a gente possa celebrar a nossa literatura aqui de Floriano. Tem escritores aqui como o Hélio Ferreira, doutor Hélio Ferreira, que é professor, doutor na UESP, escritor,
entendeu? É um ativista cultural, é uma pessoa que leva a literatura afrodescendente ou africana aqui do Brasil, entendeu? Então nós precisamos de um canal aberto com o atual gestor desse estado do Piauí para dizer que nós estamos aqui na ativa e precisamos de apoio para que a literatura do Piauí chegue mais longe, assim como chegou o Torquato Neto, que é um dos únicos escritores assim que tem digamos assim, uma representatividade muito boa na mídia, mas fica só em São Paulo, Rio, por ali. Foi onde ele ficou mais assim conhecido. Mas para mim, no século XX, temos 3 escritores para mim que todo leitor aqui do Piauí deve conhecer: Da Costa Silva, Mauro Faustino, Torquato Neto, né? Outros demais eu não conheço, mas tem outros que realmente são bem representativos, mas esses é porque eu já venho estudando eles, né? Então, gente, é isso. Meu trabalho aqui como professor, como escritor, como contador de histórias, é isso. E com esse empreendimento que é a Casa das Letras, que atualmente eu estou usando mais canais das redes sociais, da internet, para divulgar esse trabalho da Casa das Letras, que é uma editora e livraria, né? Tá mais como editora porque a gente está querendo mais publicar, entendeu? Publicar para poder a gente ver a possibilidade de ter um reconhecimento melhor, não só aqui em Floriano, mas também em outras cidades do Piauí. Bom, hoje eu trouxe um material para vocês conhecer mais uma vez a literatura do Piauí, né? E eu trouxe aqui um outro poeta aqui da coletânea A Poesia Piauiense do Século XX, Organização, Introdução e Notas de Assis Brasil, uma antologia, né? Então, vale salientar que eu venho fazendo um trabalho de divulgação. Já fiz uma leitura aí com o Taumaturgo Vaz, Félix Pacheco, Jonas da Silva, Antônio Chaves, Jonas Batista, da Costa Silva. E hoje a gente vai trabalhar Zito Batista, né? Se não tiver esses autores aí, a gente vai fazer os vídeos, porque é importantíssimo, né? Além desse canal aqui, Francis James Lima da Silva, que é meu canal no YouTube, Francis James Lima da Silva, meu canal no YouTube, você vai encontrar vários trabalhos da literatura do Piauí, porque eu acredito que nós temos que dar valor ao que é nosso, né? Resgatar a cultura nossa, entendeu? Ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar, gente, que é o que o pessoal que realmente se inscreveram nesse canal, se inscrevam no canal, dê uma força, entendeu? Esse canal é um canal que está aberto ao diálogo. Se você tiver interesse maior de conversar comigo, nós temos o WhatsApp, que é 89994081507, para falar sobre a nossa revista. Eu tenho uma revista com outros escritores aqui. A minha revista chama-se Manuscrito. Provavelmente eu estou querendo publicar essa revista no segundo semestre, para poder a gente conhecer melhor a literatura aqui, os escritores de Floriano, ok? Bom, durante esse semestre até o segundo semestre a gente vai trabalhar somente com a literatura do Piauí, né? Então, hoje a gente trouxe o Zito Batista, né? Quem foi Zito Batista? Tido como grande jornalista, além de poeta, Raimundo Zito Batista deve ter herdado seu tiricínio publicista de seu famoso avô, o abolicionista político e historiador Davi Moreira Caldas, nome de rua. Opa! Será que tá saindo áudio? É porque nós temos um problema aqui, pessoal. Não sei se o áudio vai sair, porque é o seguinte, nós temos que dar uma olhada bem aqui, só um momentinho. Eu esqueci que se não sair o áudio, fica difícil vocês ouvirem aí essa palestra, tá bom? Ok?
Vamos torcer, né, que esse vídeo possa ficar completo. Então, vamos ler aqui o poeta, que eu esqueci, porque aqui o trabalho, pessoal, é bem artesanal. Eu não tenho câmera, eu não tenho um microfone de qualidade, aqui a gente faz porque a gente gosta. A gente faz porque a gente acredita que vale a pena divulgar nossa cultura, nossa arte, a nossa literatura do Piauí. Então, hoje eu vou falar sobre Zito Batista. Tido como grande jornalista, além de poeta, Raimundo Zito Batista deve ter herdado seu tiricínio publicista do seu famoso avô, o abolicionista político e historiador Davi Moreira Caldas, nome da rua de Teresina, né, que previu com muitos anos de antecedência o advento da República, com seu artigo 89, estampado no jornal O Amigo do Povo. Parece que o título do artigo se transformaria em nome de jornal, de novo jornal. Zito Batista nasceu no povoado de Natal, perto de Teresina, hoje denominado Monsenhor Gil, no dia 16 de setembro de 1887. Autodidata, escreve poesias desde muito moço, além de ter fundado as revistas Cidade Verde e Alvorada. Amigo dos poetas Antônio Chaves e Celso Pinheiro, com eles estreará em livro em 1909 com a coletânea Almas Irmãs, cabendo-lhe a parte sob o título de Pedaços do Coração. Enquanto Andrade Muricy vê nos três poetas estreantes um certo cunho de candetista, referindo-se naturalmente ao parnasianismo e não ao simbolismo, que àquela altura ainda estava no auge com figuras exponenciais. Para Aldemar Rocha, Zito Batista veio a ser um dos mais brilhantes cultores das musas em nossa terra. Fecha aspas. Muricy fala ainda em maré tardia do movimento simbolista, referindo-se aos três poetas, mas o fato é que dificilmente naquela fase de transição de três escolas literárias, com seus epígonos e escaldos estéticos, e os escritores podiam deixar de impregnar suas produções com as pieguices do romantismo, com a pompa beletrista do parnasianismo e com a subjetividade por vezes delirante do simbolismo. Zito Batista morreu moço aos 39 anos de idade no dia 20 de outubro de 1926 no Rio de Janeiro, para onde fora para trabalhar no Telégrafo Nacional. Integra ainda o quadro de redação de O Jornal, tendo a satisfação de entrar para a Academia Piauiense de Letras, cadeira cujo patrono era o seu avô, Davi Caldas. Os livros que assinou sozinho, Chama Extinta, de 1918, e Harmonia Dolorosa, de 1924, foram bem recebidos no país, em destaque os elogios de Olavo Bilac e Afonso Celso. Bom, eu trouxe aqui para vocês um poema que eu acho interessante, né? Meu Coração. Vamos ler o poema, né? A gente sempre faz aqui a leitura do poema, depois a gente faz um breve comentário. E além do mais, eu tenho uma questão a falar, que eu faço uma análise, gente, muito com a abordagem da educação popular. Quer dizer, eu entendo que o leitor que está me assistindo, pouquíssimos têm tem a cultura da leitura. Então a gente aqui tem um trabalho como professor de língua portuguesa de fazer uma leitura bastante simples, honesta, com cuidados, para as pessoas não ficar muito mais confusas
porque ler literatura não é fácil, né? É para poucos, né? Então a gente tem um cuidado de fazer uma leitura aqui minuciosamente simples, para que você, que é leitor desse canal, possa estar atento como é importante a formação da leitura na sua vida, tanto pessoal como profissional. Entendeu? Por quê? Porque você abre a sua visão de mundo, entendeu? Bastante. Você socializa, entendeu? Melhor a sua cultura com os outros, ok? Vamos ler o poema Meu Coração, de Zito Batista. Meu coração é um lúgubre convento, dentro dele a rezar noites inteiras, as minhas ilusões, tristonhas freiras, vivem presas de estranho desalento, e ouvindo às vezes queixas alburentas e ameaças de morte e sofrimento, soluçando no escuro isolamento, falando de amor às pobres prisioneiras. No entanto, outrora alegre, iluminado, como a igreja formosa em que se canta a missa azul da crença e do conforto. Meu coração foi céu ancorado, onde imperava ingenuamente santa a forma viva do meu sonho morto. É do livro Almas Irmãs, de 1909. Muito bem. Bom, o que esse poema, Lima, pode nos oferecer em termos de mensagem, né? O que o poeta Zito Batista quer nos falar sobre esse poema, né? Primeiro que a palavra coração se remete a uma questão de um sentimento humano, do eu lírico do poeta. Ele vai falar um pouco daquilo que ele sente, não só da vida humana, mas também daquilo que ele sente e perpassa sobre aquilo que ele vê diante da sua existência, diante da sua relação de convivência com o mundo dos outros, né? Eu adoro essa palavra, mundo dos outros. Então, na primeira estrofe ele fala: meu coração é um lúgubre convento, dentro dele a rezar noites inteiras, as minhas ilusões, tristonhas freiras, vivem presas de estranho desalento. Então, Zito tem um sentimento um pouco aflorado com aquilo que ele pensa sobre a vida. E quando ele pensa sobre a vida dele, em relação àquilo que ele sente, ele vai falar um pouco sobre as ilusões da vida e um pouco sobre os estranhos desalentos de uma vida, os descaminhos, né? Por que o coração dele é um convento fechado, né? Nós, às vezes, quando a gente tem um sentimento que não está bem resolvido, no sentido de a gente poder nos conhecer melhor por dentro, a gente tem esse coração fechado, essa sensação estranha, que parece que a gente não consegue expressar aquilo que a gente sente para o outro, ou para o mundo, né? Tem certas pessoas que não têm facilidade de poder viver a sua vida de uma maneira mais livre, né? Porque existe várias dificuldades para a gente poder se libertar das amarras, dos condicionamentos sociais que a gente já começa a aprender desde criança, adolescência, jovem. E quando chega a vida adulta, a gente faz uma reflexão. O que eu estou fazendo da minha vida? Então eu acho que o Zito Batista aqui nessa primeira estrofe, quando ele fala meu coração é um lúgubre convento, quer dizer, aquela época, século XX, em pleno início do século XX,
Nós, você e eu sabemos que os costumes sociais não eram fáceis, não só para os homens, mas também para as mulheres. Então você sentir esse poema do Zito Batista, Meu Coração, traz uma sensação de sofrimento. Sofrimento porque ele enxerga dentro dele algo que ele não consegue realmente expressar de uma maneira mais livre possível aquilo que ele realmente gostaria de viver. E é por isso que ele continua falando aqui na segunda estrofe: e ouvindo às vezes queixas algorentas e ameaças de morte e sofrimento, soluçando no escuro isolamento, falam de amor às pobres prisioneiras. Então, você viu como ele se aprofunda mais na questão da angústia do eu lírico dele, da sua própria consciência, né? Quando ele diz que e as ameaças de morte e sofrimento, né? Soluçando no escuro isolamento, né? Por que que esse ser, o Zito Batista, esse ser humano, tem essa dor profunda, essa angústia, que também perpassa. Nós estamos no século 21, começo do século 21, em 2021. E olha só como nós estamos, né? Se eu escrevesse um poema como hoje, se eu me atrelasse a essa realidade como nós estamos vivendo hoje, né? Esse poema tem muito a ver com o que o Zito Batista escreveu no início do século XX. A dor, a angústia profunda, o sofrimento, o medo, né? Nós estamos em plena pandemia social, entendeu? Nós estamos numa tragédia de uma crise sanitária terrível, né? E muitas pessoas estão adoecendo, né? Espiritualmente, mentalmente, o corpo, né? Então você veja que as coisas parecem que tem um círculo, né? A vida, apesar de nós termos um desenvolvimento tecnológico hoje eu posso estar aqui com vocês ao vivo, mas você veja que o mundo, para algumas pessoas, nada mudou, né? Você vê muitas pessoas ainda que ainda não tiveram oportunidade de ter uma espiritualidade mais desenvolvida para poder viver mais em paz umas com as outras, né? Porque muitas pessoas, eu fico observando, muitas pessoas não se deram no decorrer da sua existência, da sua vida, a se conhecer, a entender como é que elas podem crescer para uma vida madura, mais harmônica. Quer dizer, como é que eu posso perceber? Eu tenho 52 anos, graças a Deus, bem vividos, né? Já tive a oportunidade muito de amar e ser amado. E hoje eu, graças a Deus, eu vivo bem, graças a Deus. Tenho acolhido as minhas obrigações, porque eu fiz um processo de autoconhecimento com a minha vida. A partir dos 20 anos eu comecei a observar a vida como ela é. Eu acho que o Zito Batista nos fala disso, né? Às vezes tem pessoas que têm o privilégio de poder escrever coisas que a gente não observa no nosso dia a dia. E a vida passa, e rápido. E se você não se der conta, o que foi que você fez da vida? O que foi que você fez e o que é que você está fazendo da sua vida, né? Eu sempre digo, os poemas são na verdade grandes mensagens de como a gente pode aprender a viver melhor, né? Eu acho que Zito Batista nos fala isso no seu poema, Meu Coração. E ele continua a dizer aqui na terceira estrofe: no entanto, outrora alegre e iluminado, como a igreja formosa em que se canta a missa azul da crença e do conforto. Quer dizer, apesar da sua tristeza, da sua melancolia, ele encontra momentos de alegria, de iluminação. E ele faz uma relação com a igreja, né?
Porque é interessante que esses poetas do início do século XX, eu já notei, nesse estudo que eu estou realizando, e com essas análises dessas leituras, que eles têm uma relação muito com a religiosidade, né? O apego muito com a religião católica, apostólica romana, entendeu? Apesar de eles terem uma certa liberdade de poder falar sobre a condição humana deles, mas eles se apegam muito com a fé, né? Eu acho que é isso que nos está faltando hoje. As pessoas estão perdendo um pouco essa ligação com a fé em que você acredita, né? A fé que você realmente tem como relação diária, quando você acorda pela manhã, faz as suas orações e você começa a sentir, eu não sei se você sente, mas no meu estado de espírito de manhãzinha cedo, eu já começo a fazer minhas orações. Eu estou fazendo essa comparação porque aqui o Zido Batista tem uma relação que existe momentos ruins, existe, mas existem momentos bons também para você viver. E quando você está com esses momentos bons, você tem que ter esse apego com sua fé. Você tem que ter uma relação madura com aquilo que você crê, com aquilo que você acredita, para que você possa estar bem motivado nos momentos que você vai enfrentar os obstáculos da sua vida, entendeu? Então eu acho interessante falar de poesia assim para você, ensinar a viver. Para mim, poesia é uma educação para viver melhor a vida, não só a sua de dentro, mas a vida de fora, com outras pessoas. No final ele diz: meu coração foi céu alcandorado, onde imperava ingenuamente santa a forma viva do meu sonho morto. Quer dizer, ele tinha um sentimento que provavelmente não foi correspondido. Como todo ser humano, passamos por momentos difíceis que o coração da gente tem um limite. O céu, a gente imagina coisas maravilhosas, mas depois a gente cai na real. E aí a gente vê que esse sentimento é ou uma paixão, um amor mal correspondido, ele acaba. Por quê? Tem certas coisas que não são duradouras. Mas para quem está preparado para viver a vida como ela é, a gente entende que ela deve continuar. Você deve prosseguir. Você deve continuar a acreditar que você vai dar a volta por cima. Você vai realmente dar para você mesmo um presente. Aonde está o meu amor próprio? Se ele está vivo, eu continuo feliz porque eu estou de bem com aquilo que eu sinto no meu coração. Eu acho que Zido Batista, eles nos dá esse exemplo de que, apesar de nós estarmos sempre enfrentando obstáculos, dificuldades, com pessoas, com ambientes que você talvez não goste, mas é necessário que você aprenda. São esses momentos que a gente pode aprender a viver melhor com a nossa vida e com a vida dos outros. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Uma leitura de vida. Poesia é isso, gente. É trazer a vida para quem realmente precisa viver melhor, de uma maneira mais pacífica e feliz. Boa tarde a todos e agradeço a todas as pessoas que estão aqui compartilhando esse canal aqui do Professor Lima. Tchau.